Papo TA, o espaço dos trabalhadores na rádio UFSCar. Olá, ouvintes da rádio UFSCar, está começando mais um Papo TA, um programa realizado por técnicos administrativos da UFSCar e voltado para todos os ouvintes, especialmente para as trabalhadoras e trabalhadores da universidade. Esse programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do Sintufscar em parceria com a Rádio UFSCar. Nessa temporada, traremos informes e debates sobre temas importantes para a nossa categoria. Lembramos que o programa é aberto para toda a comunidade. Nos procure se você quiser sugerir um tema, convidado, música ou quiser contar um caos. Entre em contato conosco pelos nossos e-mails sintuf@ufscar.br ou comunicacão@sintufscar.org.br. Eu sou a Babi, ou Bárbara, jornalista do Sintufscar, e estarei com vocês ao longo desta temporada. Bom dia, ouvintes da Rádio UFSCar. Nosso Papo TA de hoje é sobre um tema importantíssimo para a nossa categoria, o Programa de Gestão. Desde o início de 2022, o Sintufscar tem acompanhado as discussões sobre a implementação do programa na UFSCar. Debatemos o tema em assembleias e reuniões abertas. Em julho, o primeiro edital do chamamento para o Programa de Gestão foi publicado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Desde então, as servidoras e servidores da UFSCar podem optar por ele. Para entender melhor o que é esse programa, hoje conversaremos com Afra Vital, Aline Soares e Vânia Gonçalves, que são servidoras TAs dos campos de Araras e São Carlos. Afra, tudo bem com você? Bom dia! Se apresenta para a gente. Bárbara, bom dia, tudo bem? Tudo bem, todo mundo que está ouvindo, né? Aline, Vânia. Bom, eu sou servidora da UFSCar, né? Já há muito tempo, eu já nem sei quanto tempo, mas tem mais de 10 anos. E fui aluna da UFSCar, assim, eu tenho uma relação muito próxima com o Centro de Ciências Agrárias, porque estou aqui desde muito tempo. Quando surgiu já o COGEP, a gente teve essa conversa, eu e a Aline, assim, a gente queria que tivesse essa participação do centro, que a gente fosse, né, se sentisse representada, porque a gente tem também as nossas particularidades, e aí a gente, ao mesmo tempo, assim, que queria, a gente só podia ter um que fosse titular, né, então aí conversando com a Aline, a gente colocou a nomeação, mas deixamos claro que a gente ia trabalhar juntas, né, então a Aline, que é titular, eu sou suplente, na verdade, mas a gente tem trabalhado sempre, assim, dividindo e construindo junto, né, então... desde o começo, assim, as pautas do COGEP têm sido muito, muito próximas ali da nossa realidade e tem sido muito, assim, divisor de águas aqui dentro, né? Então, quando surgiu a ideia do programa de gestão, a gente estava muito, muito ligado e preocupado, e por isso que a gente se envolveu tanto, assim. E é isso. Legal demais. Aline, tudo bem com você? Se apresenta para a gente também. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Aline Soares, porque no CCA nós somos em 5 Alines. Eu sou técnico de laboratório no Centro de Ciências Agrárias junto com a AFRA e eu trabalho na instituição há 13 anos. Eu ingressei na UFSCar junto com o programa do Reúne e até então eu participo das atividades do Laboratório de Didática de Física no Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação. Bom, como a Afra falou, né, o nosso desejo de compor o COGEP veio principalmente no que faz sentido a nossa categoria TA na universidade, porque como os conselhos eles são formados majoritariamente por docentes, é importante que os TAs que fazem parte desses conselhos sejam ativos, participativos, também ouvintes dos outros colegas TAs de outros setores e outros campi, para que a gente possa levar também, né, as necessidades da nossa categoria para esse conselho tão importante para nós,
que fala, então, da nossa vida trabalhista dentro da universidade. Então, participar do COGEP, para nós, é representar vários outros colegas em várias outras situações que, até então, na universidade, eu acredito que não estavam sendo tão observadas e, de uma certa forma, procurando uma certa maneira de tentar solucionar, visualizar e tentar ver o que a gente consegue melhorar na nossa carreira. Legal. Nós temos também hoje a presença da Vânia, que já veio participar de um episódio do Papo TA, né, Vânia? Tá voltando para falar desse tema super importante, mas você pode se apresentar de novo também, hein? Posso, né? Bom, eu sou a Vânia Gonçalves, né? Para quem só me conhece aqui do sindicato, eu trabalho no sistema de bibliotecas da UFSCar, trabalho no CIB. Eu também sou membro do COGEP. É bom a gente resgatar que o COGEP é uma pauta antiga da nossa categoria. A gente reivindica há muito tempo a composição deste conselho e a gente conseguiu isso agora. Então, é muito importante o que a Afri e a Aline colocaram da representatividade, porque embora a gente tenha cadeira em todos os conselhos, mas eles são majoritariamente de docentes. O COGEP também é majoritariamente de docente por conta da legislação, mas nós temos câmaras técnicas onde nós temos onde a gente está podendo constituir aí a paridade aí das representações. Então, nesse primeiro momento aí do COGEP, eu quis participar, até porque ser uma demanda da nossa categoria, né? E abrir espaço aí para que a gente possa colocar as reivindicações trabalhistas mesmo, onde a gente possa ter um espaço mais voltado para as nossas questões trabalhistas, né, do que acontece nos outros conselhos. Então, é isso. E, além disso, né, eu estou aqui no sindicato, as pessoas me conhecem muito por conta do sindicato, e também estou no conselho universitário, né, como representante. Foi nesse outro espaço, falando do conselho universitário, que eu já tinha me apresentado. Mas é isso, acho que hoje a gente vai falar um pouquinho do programa de gestão, que é uma pauta importantíssima da nossa categoria. Então, bora lá. Bora lá, Vânia. Acho que antes da gente começar nosso bate-papo aqui, vou lembrar para os nossos ouvintes que a gente já teve um programa falando sobre o Consune, como a Vânia disse, né? Se você não conseguiu ouvir esse programa ao vivo, você pode ouvir ele no site do Sinto Fiscar, que é o sintofiscar.org.br. Tem lá no nosso menu uma aba que chama Podcast Papo TA. Todos os nossos programas estão disponíveis lá, gente. Feito esse parênteses, vamos começar a falar sobre o programa de gestão. Gente, para uma pessoa que não entendeu ainda ou não teve contato com o programa de gestão, como é que a gente explica o que é isso? Posso começar? Vou começar a falar um pouquinho. Com certeza. Porque eu vou falar do todo nessa pergunta que você fez, Babi. E as meninas que ficaram mais... também trabalharam no todo, lógico, mas também trabalharam muito na Câmara Técnica específica do edital, né, pode se aprofundar um pouquinho mais. O programa de gestão, ele é uma modalidade de aferição, vamos dizer assim, do trabalho do servidor, né? Antes a gente tinha a gente começou a discutir o programa de gestão através da IN 65, que ela era um pouco mais restrita, porque ela falava do programa de gestão só falava do programa de gestão, mas especificamente para o teletrabalho, e depois, com o decreto 11.072, o governo estendeu o programa de gestão para todo o trabalho, tanto presencial quanto o teletrabalho das instituições federais de ensino, de todas as instituições federais, na verdade. O decreto, ele regulamenta isso. Então, é uma forma diferenciada do aferimento do trabalho do servidor público, né? Hoje, nós temos a maioria das universidades, vamos falar das universidades, que é o nosso universo, já tem ponto eletrônico. Nós aqui no UFSCar ainda não temos, nós temos ainda a folha de frequência. Sabemos que tem aí uma pressão do Ministério Público para que a universidade faça adesão ao ponto eletrônico de frequência, e a gente já teria que ter implantado isso, mas aí veio a pandemia, né, deu uma quietada disso, só que agora o Ministério Público está retornando.
Só que com o programa de gestão e a alternativa de que ele possa ser um instrumento para aferir o trabalho, a gente pode discutir um instrumento diferente do controle eletrônico. Então, o programa de gestão é uma forma onde você pactua o trabalho que você vai fazer, né, com o seu setor, com a sua chefia, e a forma como isso vai ser entregue, né? Vamos deixar muito claro que não é o que a gente defende enquanto serviço público, né? Porque é uma modalidade muito voltada para aquela questão da meritocracia, para aquela questão da produtividade, não é nem meritocracia, desculpa, da produtividade. Numa instituição federal de ensino, uma instituição de ensino, ela não tem que ter aquele vínculo da produtividade, nós trabalhamos com fazer, com ensino. Mas, infelizmente, é o decreto que nós temos hoje aí, num governo extremamente autoritário, e nós temos aí uma expectativa de que isso melhore, que a gente tenha uma conjuntura melhor a partir do próximo ano para discutir mudanças nesse decreto que possa dar mais autonomia para as instituições e a gente poder fazer importantes mudanças. Mas, enquanto isso não acontece, a gente fez as normativas aqui, passou pelo COGEP e agora já saiu o primeiro edital, nós fizemos em cima do decreto 11.072, que era o que a gente tinha de instrumento legal. Então, ele é isso. Esse trabalho, ele pode ser tanto presencial quanto pode ser remoto, e ele tem que ser pactuado, a forma como ele vai ser feito, os horários que ele vai ser feito, o que vai ser entregue entre chefia e trabalhador, e aquilo tem que ser entregue. Então, em vez da gente assinar a nossa folha de ponto no final, né, todo dia, e o chefe no final do mês dar o ok, encaminhar, nós vamos estar fazendo aí, aferindo o trabalho que a gente vai entregar ao longo do mês, ao longo da semana e dos dias, e o chefe vai dizer assim, entregou, não entregou, fez, não fez, combinamos isso, foi feito, não foi feito. Eu queria aí, se a Aline e a Afra quiserem complementar aí, dar um pitacozinho aí, seria legal. Assim, como a Vânia comentou, eu acho que a gente tinha exatamente isso, 2 situações, e nenhuma das duas era ideal, né, que a gente queria realmente, né, porque a gente pensa, assim, realmente em trabalho bem feito, né? O trabalho, quando está bem feito, funcionando, talvez não precise desses mecanismos, né? Ele funciona e é efetivo, eficiente por si só. Ele já responde ao que a sociedade precisa. Mas a gente precisava realmente ter uma definição, né? Existia essa pressão do Ministério Público, né? Da CGU, e aí tinha uma pressão também de cima para baixo, né? A ProGP realmente já tinha decidido e já tinha comunicado a gente que ela não ia poder voltar atrás, ela tinha manifestado isso junto em resposta ao Ministério, e aí a gente ficou nesse mato sem cachorro, né? Todo mundo discutindo, veio a proposta de pensar no programa de gestão como uma alternativa, existia um desejo de parte dos TAs nossos de continuar em teletrabalho. Então, uma coisa meio que casou com a outra, né? Tendo a possibilidade de permanecer em teletrabalho para alguns casos, né? Nem que se fosse o híbrido. E aí, junto com isso, a gente não precisar da folha-ponto, daquela coisa rígida, né, do horário. Não que as pessoas não trabalhem, né? Ou que não trabalharam durante a pandemia inteira. Isso que era importante que as pessoas lembrassem, né? A universidade funcionou, né? Os alunos continuaram tendo aula, né? As coisas andaram, né? Ninguém ficou em casa sem fazer nada, mas a gente precisava responder isso. O plano de gestão meio que casou, né? Era o que dava para fazer. Então, realmente, a gente, dentro do COGEP, se debateu muito, teve muita resistência no começo por parte dos TAs, usava-se muito o termo de avaliação, né? Porque esse termo está lá na instrução normativa, né? E a gente tinha essa preocupação quando foi colocar na portaria, né, que não viesse dessa forma, porque às vezes um termo até melhor para a gente usar é de acompanhamento, né? A chefia acompanha o seu serviço porque estão trabalhando todos juntos, né? E precisa que perceba o quanto o serviço já foi feito, né? As tarefas, né, que eles chamam. Mas quando a gente fala em avaliação, existe uma pressão, né? Parece aquilo que a gente falava de eterno estágio probatório, tudo. Então, realmente, assim, foi pouco tempo, né? Imagina que a gente vinha trabalhando isso desde o começo do ano, mas baseado na instrução normativa, né? 65. E aí depois, em 17 de maio, acho que publicou em 18, veio o decreto 11.072. O edital já saiu em julho, né? Então, imagina, tinha que
ajustar a portaria quando regulamentava o presencial, né, o programa presencial, e a gente tinha que andar com aquilo para fazer funcionar. Então, foi muito discutido, a gente sabe que não está perfeito, né, mas hoje ele permitiu que todos os TAs que tivessem interesse pudessem participar, né, qualquer TA poderia manifestar interesse, era um direito dele entrar para o programa de gestão, né, e aí negociar a melhor forma, né, caso ele tivesse interesse no teletrabalho, teria que ser conversado, ver se era possível fazer dentro do escopo de atividades que ele realiza, né, as pessoas que ele presta serviço, né, os clientes ali, se são alunos, se é público externo, quem são, como que funciona, né, mas eu acho que, assim, dentro do que a gente tinha de possibilidades, a gente sempre teve muito medo, porque tinha muita desconfiança, né, então a gente tentou calçar para proteger o máximo possível a nossa categoria, mas que permitisse, né, essa flexibilidade de horário, essa respirada por parte dos CEAs que tinham muito medo do retorno, porque já estavam assim, com o teletrabalho engatilhado e estava funcionando, né? Então, eu acho que a gente conseguiu, né? Que foi um avanço, de qualquer forma, para a categoria. Legal. Aline, deixa eu te perguntar uma coisa. O programa de gestão não é um programa obrigatório, né? Então, os TAs que querem ingressar no programa de gestão, ingressam, e aqueles que não querem ingressar vão ser, vamos dizer assim, acompanhados de outra forma. É isso, como a Vânia estava falando, lá vão ser acompanhados pela Folha Ponto e, posteriormente, pelo ponto eletrônico, é isso? Basicamente é isso, né? Nesse primeiro momento do primeiro edital que nós soltamos agora recentemente, os servidores eles vão avaliar se adequa às suas condições de trabalho, às suas necessidades, a adesão ao programa de gestão. Então, nesse momento, é optativo, tanto entrar quanto sair. Eu entrei no programa de gestão, estou participando, mas não estou gostando, não estou me adaptando, também posso sair no momento que eu achar conveniente. Como a adesão ao programa de gestão ela é optativa, basicamente, os servidores que não aderirem ao programa de gestão, eles continuam, então, com controle de frequência. Hoje, esse controle de frequência é feito preenchendo a folha, que a gente vai lá no site da ProGP, baixa a folha e preenche todo dia. Futuramente, eu já não sei como isso fica, porque há discussões com relação ao sistema de controle de frequência, que aí ele é eletrônico. Mas eu acredito que isso vai ser uma pauta do COGEP mais para frente, como vai ser essa implementação, visto a cobrança do Ministério Público. Então, hoje, quem quer aderir ao programa de gestão, se sente satisfeito com a proposta que a universidade apresentou, vai poder fazer as adesões. Nesse primeiro edital, as adesões serão mensais, então, no início de cada mês, nós vamos abrir o processo para as pessoas manifestarem interesse na adesão, pactuar suas tarefas e seus horários, e quem não quiser aderir ao programa de gestão, nesse momento não precisa fazer nada, ela continua no DEFU, do CIAP, né, como controle de frequência na Folha Ponto, que é o acordo que a universidade hoje tem com o Ministério Público, que quem não aderir ao programa de gestão faz o controle de frequência, então, com preenchimento da folha. Legal demais. Gente, na fala da Afra e um pouco na sua fala também, Aline, a gente já começou a entender como é que foi esse esquema de pensar o programa e implementar ele na universidade, né? Mas eu queria saber de vocês como é que foi o esquema, se o programa, a minuta do programa foi discutida no Conselho de Gestão de Pessoas, que é o COGEP, se a Câmara Técnica teve uma participação maior na escrita do edital, como é que funcionaram essas coisas, gente? Como é que foi essa escrita dessa primeira versão aí de implementação do programa? Posso, porque, na verdade, quando ela veio para o COGEP, essa discussão, ela já veio de uma comissão
que foi já implantada antes do COGEP. Então, como eu estava nessa comissão desde o início, eu quis responder, começar essa resposta. Porque foi montada uma comissão, inclusive a gente tinha 2 comissões desde a gestão passada da UFSCar, uma comissão que discutia o trabalho remoto a partir da IN 65, né? Na verdade, tinha a IN 02 do governo Temer, que falava sobre o teletrabalho, algumas coisas. A IN 65 ela veio dentro da pandemia, já no governo Bolsonaro. Então, lá atrás, já desde a outra gestão da UFSCar, já tinha uma comissão nomeada, uma que tratava do controle eletrônico de frequência, porque já era uma cobrança do Ministério Público, e uma outra comissão que tratava do teletrabalho, né, da possibilidade de teletrabalho, isso antes da pandemia. Com a pandemia e tudo que foi, né, que mudou aí, né, na vida de muita gente, inclusive na forma de trabalho, quando a gente retornou, essa administração que hoje está na UFSCar fez a proposta da gente juntar todas as comissões numa comissão só. Então, nós juntamos nessa comissão, lá atrás, estava como representante dos TAs, que foram, inclusive, eleitos em assembleia, eu, o Arley e a Elizabeth Baraldi. Então, juntou essas 2 comissões, uma comissão só, e essa comissão começou a discutir o programa de gestão a partir da IN 65. Então, já é uma coisa que já veio lá de trás, né? Na verdade, a gente acelerou a discussão este ano, porque com o término do trabalho remoto, por causa do retorno das aulas presenciais e do trabalho presencial, foi aquilo que a Afra falou, né? Tinha uma demanda muito grande por parte da nossa categoria de continuar fazendo teletrabalho, pelo menos parcial, híbrido, mas para isso precisava de uma normativa. Então, esse ano a gente acelerou essa discussão, mas essa discussão já vem de lá de trás, né? E aí foi aí que as meninas entraram nessa discussão a partir do COGEP, que elas são representantes do COGEP, né? Então, e aí só para a gente lembrar, então a gente fez muitas reuniões, muitas discussões sobre isso, mas isso, na verdade, ficou aí mais claro e mais nítido de como seria a partir deste ano aí, do início do ano. Legal. Então, Afra, você quer comentar com a gente como é que foi essa organização lá no COGEP para escrever esse edital? Então, Bárbara, foi assim, ó, como a Vânia comentou, né, a gente pegou o barco já andando, né, já tinha, e a gente pulou dentro enquanto o negócio estava indo, né. Foi formada dentro do COGEP uma câmara técnica para discutir o assunto. E aí, assim, ficou aberto, né, para quem tinha interesse, né, a gente queria que tivesse representação docente e representação TA, obviamente, né. A representação docente, eu acho que ficou Me corrija aí, Aline, como que é o nome dela mesmo? Aqui, assim, Tatiana. O pedido nosso no COGEP foi que fosse 2 TAs de cada campus, para ficar representativo, e aí tinha o TA que era a professora Tatiana, e mais os professores EBTT também que entram como grupo que faz parte do programa de gestão. Isso, a gente queria que tivesse essa representatividade por cada um, né, dos campos, né, da universidade. Então, aí seriam 2 de Lagoa do Sino, um titular e um suplente, né? Então, 2 aqui, 2 em Lagoa do Sino, 2 em Sorocaba, 2 em São Carlos, e que tivesse a representação da categoria docente dos EBTTs, porque eles precisavam, né, estão diretamente ligados no assunto, porque eles também assinam hoje folha ponto, né, diferente dos outros docentes. E dos docentes da nível superior, aí ficou a professora Tatiana, que ela entrou depois, até onde eu lembro, né? E aí, dentro dessa categoria, para montar o edital em si, né? Aí o Beto sugeriu que, assim, como já tinha muita gente, aí ele sugeriu que a gente formasse um grupo menor para a gente discutir o assunto, né? A gente tinha pouco tempo, imagina, né? Para digerir tudo isso, dar uma comparada com o que está sendo feito no resto das universidades, né? Trabalhar com a legislação, né, a nosso favor e
e que funcionasse, né, que fosse acelerado, porque a gente tinha pouco tempo, a gente estava para voltar no dia 15, né? E aí foi que a gente formou esse pequeno grupo, aí ficou eu, a Aline e o Beto, e aí a gente discutia, ficamos até tarde conversando e debatendo. Aí a gente montou um esqueletão do edital, né? Aí a gente trouxe para a Câmara leu, trouxe sugestões, a gente, né, remanejou, escreveu, e aí a gente levou para o COGEP para ser apreciado no COGEP, mas tudo isso, assim, realmente, assim, não, a gente vê hoje, aí 2 dias lê, no outro aprova, era muito, então isso, assim, realmente, o que vai passando é porque a velocidade teve que ser muito rápida, né? Então prejudicou um pouco a gente. Bom, então, aí quando a gente estava nessa situação de ter que construir um edital com pouco tempo, né, a gente primeiro precisava descobrir como a gente ia coletar esses dados, né? Nós temos quase 1.000 servidores e a gente ficou um tempo, Aline e eu, patinando nisso, né? Porque a gente queria que fosse informatizado, né? Para poder ficar uma coisa, primeiro, registrada e acelerada na velocidade que a gente precisava, né? E a gente só podia construir o edital a partir do momento que a gente soubesse efetivamente, né, como que a gente faria isso. A gente pensou no escopo inicial, e aí a Aline primeiro entrou em contato com a Cláudia da SIM, que, nossa, foi super atenciosa, assim, marcou reunião com a gente, explicou como funcionava, se dava para fazer pela central de serviços, se dava para fazer pelo Sagui, porque a gente estava bem perdido, né? E aí ela foi explicando que esses mecanismos não iam ser totalmente eficientes para a gente, deu a possibilidade dos formulários para a gente, mas aí trazia mais estatística do que já os servidores em cada casinha, né, de que unidade que eles pertencem, qual que é a chefia imediata. E aí a gente ficou um tempo, assim, até que, assim, a gente lembrou da Eliane Colipícolo foi muito atenciosa também, se não fosse ela, a gente não teria conseguido fazer, que ela sugeriu o SEI, já tinha sido uma sugestão da Cláudia também. E eu acho que ela que trabalha com os fluxos lá, né, inserindo lá os processos, né, como que vai ser os fluxos. E aí ela fez uma conversa com a gente se reuniu nós 3, né, da Câmara Técnica com ela, explicamos como é que seria, ela montou, trouxe de volta, tudo numa velocidade muito rápida, né, então a gente queria agradecer, com certeza a Aline também quer, né, se não fosse a participação e a dedicação das duas, assim, principalmente a Eliane, depois que foi quem continuou com a gente dentro do SEI, né, para trazer o SEI, não teria dado tempo de fazer e não teria conseguido fazer. Então, as pessoas teriam que ter retornado mesmo no dia 15. Foi por ela ficar trabalhando em cima disso, com certeza, assim, reorganizando a agenda dela, que já é bem puxada, assim, sabe? Então, o nosso agradecimento realmente para a Eliane Colipícolo e para a Cláudia, né? Aline, você também participou ativamente aí da construção desse edital, né? Conta pra gente como é que foi a sua experiência. Olha, quando a gente representa muita gente, é uma experiência, assim, de um certo peso, porque eu, particularmente, tenho uma experiência de técnico de laboratório na instituição. E a partir do momento que a gente pensa nas outras categorias, os colegas de biblioteca, que eu não faço ideia de como é que é a rotina de trabalho, por exemplo, em Araras tem os técnicos agrícolas, tem o pessoal da PROAD, então cada um tem uma dinâmica diferente de trabalho, e quando a gente vai escrever um edital para todos os servidores da universidade, os professores e PTTs também, que faziam parte desse grupo, é um exercício grande de tentar pensar em como deixar o edital amplo o suficiente para que todo mundo se sinta contemplado. E o mais importante, né, que tudo que a gente vinha discutindo desde abril no COGEP, com o início da discussão da portaria do programa de gestão na instituição, que a gente pudesse, então, na elaboração do edital, contemplar os pedidos da nossa categoria, né, que tinham sido, inclusive, acordados no COGEP, e que ali a gente conseguisse operacionalizar, né, que era o mais importante, que o servidor tivesse o direito de aderir ou não, sem ter que a chefia falar, você vai participar ou não. É um desejo do servidor fazer o controle da sua frequência. Ou ele faz o controle via folha de ponto, ou ele faz o controle via plano de trabalho, que é por meio da adesão ao programa de gestão. Mas que isso partisse do servidor. Então, acho que elaborar o edital com essa ideia,
foram muitas horas de trabalho. Eu e a AFRA lemos muitos editais de outras instituições, inclusive essa questão da livre adesão, né, que é do servidor manifestar o desejo de aderir ao programa de gestão, foi uma coisa que eu achei difícil de escrever, porque nas outras instituições, inicialmente, são as subunidades e as orgs que falam, olha, para cada setor tem tantas vagas para teletrabalho 100%, parcial ou presencial. Aqui na UFSCar, como era um desejo da categoria, que a adesão partisse do desejo do servidor, então escrever essa maneira de adesão seguindo a legislação, eu acho que foi uma das tarefas assim, que nós mais gastamos tempo para pensar em como fazer isso. E depois veio a segunda parte, como coletar essas informações, porque é o seguinte, tem pessoas que se relacionam bem com as suas chefias e a conversa flui com naturalidade. Tem pessoas que não têm tanta proximidade da chefia e já tem uma certa dificuldade de se aproximar. Então, nós gostaríamos que todo o processo de inscrição fosse documentado em um ambiente onde a gente pudesse ter acesso. Então, utilizar os sistemas da UFSCar viabilizava isso, porque havendo um descontentamento de alguma das categorias envolvidas no processo, que a gente possa entrar com um recurso e que o recurso ele esteja tramitando dentro dos sistemas da universidade. Eu acho que eu com a AFRA, naquele momento, até pensamos muito de como acontecem os processos de concursos na universidade, né? Que as pessoas fazem as provas e aí tem um prazo tal, onde ela envia o seu recurso. Então, assim, o trabalho da SIM foi fundamental para que a gente pudesse garantir também o direito dos servidores que se sentirem insatisfeitos no resultado final, pudessem buscar o recurso e a gente poder ouvir as partes envolvidas. Eu imagino que deve ter dado aí um trabalho para vocês, né, gente? Pensar em como envolver diferentes categorias com trabalhos muito específicos em determinados momentos, né? O que a gente pode dizer é que a gente trabalhou muito, né? E discutiu muito o assunto, lemos muito. Mas é o que a Aline falou, era muito difícil da gente deixar 960 e tantas pessoas exatamente felizes com o que elas queriam, né? Às vezes, uma coisa é o desejo do servidor, outra coisa é o que ele deseja, do que ele pode fazer, e assim, ali, né, porque às vezes não tem com quem dividir e fazer um rodízio, e do que está na legislação também, né, a gente não podia fugir disso. Então, a gente só vai ter uma noção, né, até porque a gente ainda não tem esses dados, né, qual foi a porcentagem de adesão, a gente não sabe ainda, né. A gente percebe ali, né, a Aline percebeu que principalmente para o pessoal que ia ficar no presencial, teve uma certa resistência, as pessoas estão com medo ainda, né, não tem ainda o ponto eletrônico, então, de repente, compensa eu esperar um pouco para ver, né, se esse barco afunda, se não afunda. Eu senti isso também, então a gente só vai ter uma noção, a gente já percebeu que tem coisas que precisam ser melhoradas, né, para essa situação o fluxo contínuo foi ótimo, né, porque as pessoas puderam, de fato, respirar antes, assim, porque eu lembro que quando a gente começou, eu pensava assim, uma semana, a gente está discutindo isso desde que entrou em teletrabalho, a gente já está discutindo como é que vai ser a volta. Mas não, né, a gente percebe que não, e que as pessoas estavam com muito medo. Então, no começo eu achava que era mais do que suficiente uma semana. E aí, realmente, veio a ideia da Vânia no COGEP, o Arley, né, contribuiu muito, tudo, e aí, o fluxo contínuo talvez seja melhor. E realmente, eu acho que foi muito acertado. Hoje a gente vendo que menos gente se inscreveu nessa primeira leva, né? Até porque a segunda leva, né, dá menos de um mês, né? Dá 15 dias, mais ou menos, né? Então, deu esse respiro para ver assim, não, peraí. Porque, além de tudo, a gente até não comentou, mas sempre tinha muita confusão, o que era o programa de gestão, porque todo mundo achava que era teletrabalho. Atrelava muito uma coisa com a outra. Então, se a pessoa não queria teletrabalho, por que ela ia querer o programa de gestão? E aí, realmente, essas pessoas que não se viam no teletrabalho, elas não prestaram atenção no que seria o programa de gestão. Então, eu acho que a gente só vai avaliando, e precisa disso mesmo, né? Enquanto as coisas vão andando. Pelo menos é a percepção que eu tenho hoje, assim. À medida que começar a sair os resultados em porcentagem de adesão, né? De recursos, aí, né, a gente vai conseguindo
dimensionar, né, o quanto ele realmente abarcou do todo da universidade, o quanto ele tentou, né, vamos ver ainda. Ainda temos bastante tempo, né, para seguir acompanhando a implementação. Gente, duas coisas que me vieram à mente aqui. A primeira delas é que esse edital que vocês construíram é um edital que foi baseado em uma minuta, né, Vânia, que já tinha sido discutida no COGEP, que é o Conselho de Gestão de Pessoas, né? Se você quiser comentar com a gente como é que foi a construção dessa minuta, e já vou aproveitar também, Vânia, para entender um pouco melhor com você o que é o fluxo contínuo que a Afra falou, né? Como é que ele funciona? Da onde saiu essa proposta? Bom, sobre a minuta, né, eu só fazer uma retrospectiva aí rapidinho, ela já chegou no COGEP, chegou uma minuta para ser discutida e aprovada, que foi essa construída por esse grupo de trabalho que eu falei que já vinha lá de trás. Essa minuta ela foi muito modificada, porque, né, as meninas também falaram bastante disso. Nós fizemos muitas reuniões, inclusive saiu numa assembleia nossa a proposta de que a própria ProGP chamasse as reuniões com a categoria, porque as reuniões chamadas pela administração às vezes têm uma participação maior do que as nossas assembleias. Então foram feitas 2 grandes reuniões, onde as pessoas puderam tirar as dúvidas e também colocar propostas. Nós fizemos muitas assembleias, coletamos aí muitas propostas, apresentamos dentro do COGEP. Então, a minuta que veio daquele grupo de trabalho, ela foi bastante modificada dentro do COGEP. E, a partir daí, ela foi aprovada, e depois de aprovada, foi transformada, virou a portaria aí, número 5.684, né, que é a que colocava as diretrizes do nosso programa de gestão. E em cima dessa portaria que foi feito aí pela Câmara Técnica, o primeiro edital de chamamento, né, para adesão ao programa de gestão. Antes de eu falar do fluxo contínuo, é importante a gente dizer que é o primeiro edital, e na portaria e na normativa do governo, no decreto, também fala de que você tem 6 meses aí, os 6 meses iniciais, para adaptação, para modificação da portaria, para modificação dos editais. Então, a cada 6 meses vai sair um novo edital, né? O próximo edital vai sair lá em janeiro. A gente pode modificar muita coisa, ver, né, o que a Afra falou, a gente não sabe qual vai ser a adesão, a gente sabe que as pessoas estão ainda tentando ver. Tem gente que já aderiu logo de cara porque já queria continuar no teletrabalho, mas tem gente que ainda não aderiu, que está pensando, e para isso foi fundamental, Babi, o fluxo contínuo, porque quando a gente foi discutir na reunião do COGEP a minuta a portaria de chamamento, o edital de chamamento, ele tinha uma data só para adesão. E aí a gente acabou ali dentro, através de propostas que foram feitas, entendendo que se a gente abrisse um fluxo contínuo e todo mês as pessoas pudessem ter uma janela de adesão, e vai ser todo início do mês, né? Cada início do mês vai sair aí um calendário dizendo qual que é o início e qual que é o término, mas deve ser aí entre o dia 1º e o dia 10 de cada mês, vai ser a janela de adesão para novas adesões de quem não fez nesse primeiro momento. Porque as pessoas podem, o que a gente entendeu? Que as pessoas podem ter tempo para fazer o seu plano de trabalho junto com a chefia, nem todo mundo estava discutindo isso, que as pessoas podem ver como que as coisas estão caminhando e aderir aos poucos, né? Então, para isso foi importantíssimo. Então, o fluxo contínuo é isso. Teve gente que entrou agora em julho, tem gente que pode entrar em agosto, quando for setembro tem uma janela de adesão de novo, e aí mês a mês, até o edital se findar, que vai ser em janeiro. Em janeiro tem um novo edital, que deve sair provavelmente com o mesmo fluxo contínuo, porque a gente achou interessante e foi possível aí operacionalizar a proposta que apareceu no COGEP, né? Então, eu acho que é importante aí, e as meninas, eu acho que a Aline também poderia falar um pouco sobre isso, elas foram fundamentais aí dentro da Câmara Técnica, dentro deste processo aí do SEI e da construção disso daí, né?
Então, elas se aprofundaram muito nisso, e eu quero aqui deixar aqui já de cara, né, o meu agradecimento à Câmara Técnica, que trabalhou incansavelmente num período curtíssimo de tempo para poder operacionalizar, que era uma demanda da nossa categoria, que dia 15 acabava o período de transição e muita gente algumas pessoas tinham problemas e precisavam de uma legislação que amparasse. E a Câmara Técnica deu conta disso através do SEI, de todas aí as ajudas que elas já falaram e que tiveram, e foi fundamental. E aí a gente está construindo, gente, tudo é muito novo dentro da UFSCar, para nós, para quem está dentro do COGEP, para quem está na Câmara Técnica, e a gente vai construindo. O que não deu certo, a gente vai modificar, o que deu certo, a gente mantém, o que tem que aperfeiçoar, a gente aperfeiçoa, e vamos aí construir em conjunto para que a gente tenha uma proposta boa aí para a categoria. Isso também é democracia, né, Vânia? Essa construção conjunta, é sempre importante a gente dizer isso. Aline, queria te fazer mais uma pergunta. Na verdade, são duas. Duas em conjunto. A primeira delas é: o que um servidor ou uma servidora da UFSCar precisa fazer para se inscrever no programa de gestão? E a segunda delas se um servidor ou uma servidora estiver com dúvida, o que ele pode fazer? Ele pode falar com o sindicato, como a Vânia vai dizer para a gente depois, mas também tem alguns outros instrumentos, né? Inicialmente, as dúvidas com relação ao programa de gestão, elas podem ser enviadas à central de serviços. Eu oriento todo mundo a enviar as perguntas na central de serviços. Então, você acessa lá a central de serviços com seus dados do UFSCar, tem a aba ProGP, Programa de Gestão, e você digita a sua pergunta lá. Porque eu oriento, às vezes tem gente, vizinho de laboratório, vem perguntar, e aí, às vezes, sim, tem coisas que envolvem legislação. E aí tem que tomar cuidado com o que nós respondemos, porque a pessoa organiza tudo, mas não está exatamente de acordo com a legislação trabalhista. Quando você envia a sua pergunta via central de serviços, ela fica registrada lá e também fica registrada a orientação. Então, no problema futuro, ficou tudo registrado nos sistemas da UFSCar. Às vezes as pessoas mandam mensagem de texto via aplicativo ou e-mail, isso já fica mais difícil de pesquisar quando nós precisamos checar as informações que foram trocadas. Então, tem dúvida do programa de gestão, de como preencher algum formulário, você envia na central de serviços. Para quem tem dúvidas de como utilizar o SEI, a Eliane, durante esse período, né, da construção dos formulários, também nos orientou que via central de serviços, assim também oferece treinamentos para uso do SEI. Então, hoje a central de serviços é o nosso canal de comunicação com os servidores para esclarecimentos de dúvidas, tanto quanto ao programa de gestão, né, o que como funciona e tal, e para quem ainda tem dificuldade de mexer com o SEI, assim também oferece treinamentos. Mas assim também foi tão disponível que ela participou de uma assembleia do sindicato e também preencheu ali simultaneamente alguns formulários, indicando, explicando o que cada campo do formulário significa e o que o servidor deve colocar naquele formulário específico. Com relação à pergunta número 1, né, o que o servidor precisa fazer, então, assim, agora nós finalizamos, né, o primeiro chamamento e, por exemplo, a pessoa que ainda está com dúvida. A nossa orientação é a seguinte, porque o primeiro formulário que vai ser preenchido é o formulário que a chefia vai disponibilizar as vagas para teletrabalho e presencial. Então, se você tem interesse de participar do programa de gestão via modalidade teletrabalho integral ou parcial, principalmente, é importante que você converse com a sua chefia para que ele já disponibilize essa vaga. Isso foi uma situação que nós, na Câmara Técnica, vislumbramos, da pessoa falar que tem interesse e a chefia disponibiliza essa vaga. A nossa orientação é que, para o teletrabalho presencial, as chefias disponibilizem todas as vagas de TA e professor EBTT. A chefia, então, disponibilizando essas vagas, né, ele vai publicar o edital com as vagas para cada modalidade de trabalho. A segunda parte, então, é o servidor acessar o formulário via SEI, né, pessoal.pg, inscrição. O servidor vai preencher esse formulário com os dados dele, o horário de trabalho pretendido,
e também o plano de trabalho, e eu acho que o envio de mais 2 formulários, que é o termo de adesão e de ciência. Depois disso, é um trabalho com relação à chefia, compilar esses dados, de dar a ciência ali no acordo que eles fizeram, vai para o URV, que vai publicar os dados daquela unidade, e vai compilar os dados da URV, e depois vai para a ProGP, que compila todos os dados da universidade e publica o resultado final. O servidor insatisfeito com o resultado final, ele pode, então, no mesmo processo SEI, abrir um formulário para contestar, então, esse resultado, que esse formulário, então, vai ser encaminhado à Câmara Técnica do Programa de Gestão. Então, basicamente, essa é a maneira como, na Câmara Técnica, nós enxergamos o processo de adesão ao Programa de Gestão, nesse momento do primeiro edital. Vânia, e aonde o Sinto Fiscar entra? Sinto Fiscar entra na defesa e no acompanhamento de todo esse processo, né? O COGEP é um instrumento importante da categoria, mas o sindicato é um instrumento de luta. Aonde o trabalhador tiver dificuldade com as chefias, aonde tiver dificuldade em chegar no meio termo aí com um plano de trabalho, aonde as chefias não quiserem autorizar a abertura de vagas, aonde estiver tendo conflitos, a gente vai tentar ajudar a resolver, né? E vamos aí intermediar enquanto sindicato. Ao mesmo tempo, a gente faz as assembleias buscando apresentar tudo que tá sendo discutido no âmbito do COGEP, né? No âmbito das normativas, para que as pessoas possam ter um espaço de deliberação sobre propostas que porventura possam aparecer para melhorar aí esse sistema, e também a gente atua aí no sentido de melhorar, foi aquilo que a gente falou, nós estamos no período de experiência, né? Ainda tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que já aderiu, mas tem bastante gente que está esperando para ver. Então, assim, à medida que as pessoas forem tendo propostas para melhorar ou for tendo dificuldades, tudo isso tem que ser apresentado de uma forma. Central de serviços é um lugar onde tira dúvida, o COGEP é um lugar onde você pode, as meninas já falaram, você pode ter o recurso caso alguma das coisas não dê certo ali dentro do trâmite, ou não tenha acordo com a chefia, ou não tenha sido aceito a sua proposta, mas o sindicato também é um instrumento que vai auxiliar nisso, né, e para poder garantir aí o direito do trabalhador. Então, é nesse sentido. E a gente também tira dúvidas, né, a central de dúvidas é importante, a Aline falou muito bem sobre isso, porque é um lugar onde, se você coloca lá, as pessoas entram, vê as dúvidas, às vezes e já vai esclarecendo, né? E a gente também vai coletando melhor o que está, as coisas que estão em dúvida, ou as coisas que não está lá muito legal, para a gente melhorar. Mas é dessa forma, e o sindicato vai sempre atuar da forma como atuou até hoje nesse tema, em todos. A gente pega, a gente leva para uma assembleia, o que a categoria decidir é o que a gente defende em cada conselho da UFSCar, em cada lugar de fala dos trabalhadores, o sindicato está ali para defender o que foi aprovado pela maioria dos seus trabalhadores. Só pegando o gancho, Vânia, né, que da participação aí do sindicato, né, logo depois do Em Pauta, né, que a gente estava discutindo esse assunto, aí a gente já percebeu, né, porque realmente, assim, no meu caso, por exemplo, eu ia deixar em branco aquele esforço em horas que estava lá, né, porque realmente hoje a gente trabalhando sob demanda, tá difícil, né, da gente fazer essa... E ali, né, você já tinha chamado a reunião para logo depois, a gente conversando ali com o Beto, a gente já entendeu, dava para a Eliane tirar, a gente tirou ali dos formulários, né, o esforço em horas, bem atento, né, assim, porque é o que a gente falou, né, como foi tudo muito rápido, ficava difícil, né, ele precisa existir esse esforço em horas, né, futuramente, quando a gente tiver um sistema, né, a gente ainda não sabe qual sistema que a gente vai utilizar para esse acompanhamento das tarefas e entregas, né, seja no presencial ou não, vai ter, né, a gente sabe que vai ter alguma forma, a gente ainda não sabe, né,
A PRAGP tem sinalizado para o uso do sagui, a gente até espera que seja talvez esse caminho, né? Mas ali você vê, a gente já teve essa percepção que dava, a Eliane pôde participar, já funcionou, né? É uma das coisas que a gente já vê aqui, por exemplo, para o edital, para o novo edital, né? A gente vai ter que já repensar, né? E lá na portaria a gente tem aqueles anexos, né? Para esses esforços em horas, que não necessariamente refletem todas as atividades que hoje são realizadas na UFSCar, né? Porque aquilo, o grupo de trabalho foi trazendo, né, de outras universidades e adaptando, mas imagina, são muitas realidades dentro aqui, né? Então é difícil, né? Então eu também imagino que a partir do momento que esses planos estão chegando, a gente vai conseguir visualizar tudo que é feito, né? Porque cada um fez o seu, né? E aí a gente consegue mensurar em horas, e aí talvez numa retificação de portaria, numa atualização da portaria que já saiu, possa ser colocada essas novas tabelas, imagino eu, né? Queria agradecer demais a presença da Aline, da Afra e da Vânia. É muito importante o tema do programa de gestão, e eu acho que a gente vai seguir conversando com ele dentro de todas as possibilidades que a gente tiver, né? Mas queria deixar aberto para vocês, meninas, para vocês se despedirem, se tiverem mais alguma questão que vocês queiram acrescentar, e depois a gente vai encerrando a nossa gravação de hoje. Eu agradeço a oportunidade para esclarecimentos do programa de gestão. Achei que foi bem dinâmico esse primeiro edital, porque realmente ele teve um período de inscrição bem apertadinho com relação à publicação do edital e o fim do período de inscrição da adesão, mas eu pude conhecer um pouco mais do trabalho dos outros TAs, outras unidades, então acho que foi um aprendizado bem bacana para mim. Eu agradeço a oportunidade aqui deste programa de poder falar um pouco mais desse trabalho que nós desenvolvemos. Obrigada. Eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo isso, porque, como você comentou, Bárbara, já tem se discutido muito, mas ainda tem muita dúvida. Então, todos os canais que a gente for achando uma brechinha para falar e que as pessoas se sintam, né, confortáveis no tipo de linguagem, ou depois para ver como que tira dúvida, né, lá pela central, eu acho que é válido, é importante, né? E aproveitando que a gente está em fluxo contínuo, né? As pessoas vão de novo discutindo o assunto, logo reabre, né? E aí, de repente, ela se sente mais segura, mais confortável. E quanto ao processo mesmo de construção, foi desafiador, mas foi muito enriquecedor, né, para a gente, né? Enquanto ser humano mesmo, né? De entender que existem muitas diferenças, né, de percepção do que cada um faz e do que cada um precisa, né? E como as pessoas se sentem, às vezes, seguras ou inseguras ali. E é isso. Obrigada mesmo, viu? Obrigada, meninas. Bom, eu vou agradecer, né, o convite também por participar, mas mais do que isso, quero agradecer aí em nome do sindicato, né, que esse Papo TA é aqui do sindicato, a Aline e a Afra por participarem com a gente aqui, contribuir aí para esse debate. E mais uma vez quero agradecer a toda a Câmara Técnica, a todo mundo que está ajudando aí, que não poupou esforços em ajudar para que a gente conseguisse um tempo recorde. Acho que todo mundo percebeu que tinha uma angústia muito grande vendo o dia 15 se aproximando, e se realmente a gente fosse fazer pelo sistema informatizado que o governo apresentava, que é o SUSEP, a gente não teria condições de dar conta do prazo, a gente não conseguiria, e realmente a alternativa que se encontrou aí junto com a CIM, e com a Eliane, com o pessoal da Câmara Técnica, foi uma alternativa maravilhosa que deu conta, além da gente acompanhar todo o processo, como a Afra e a Aline já colocaram, também deu conta da gente conseguir fazer no tempo que a gente precisava fazer. Agora a questão é aperfeiçoar. E aí, meninas, eu só vou deixar aqui em aberto, porque com certeza vocês vão ser chamados novamente. Esse debate não se encerra aqui, o que a Afra falou é uma realidade. Daqui a pouco abre de novo outra janela e vai surgir outras dúvidas, e a gente vai ter que continuar acompanhando isso e continuar, né, com esse bate-papo, as reuniões do sindicato, as reuniões abertas, né, mas de cara já para esse primeiro programa que fala, desse primeiro programa, Papo TA, que fala do programa de gestão, eu quero deixar aí meu agradecimento a vocês duas por se dispor a participar aqui com a gente, né?
e chamar o pessoal aí, para quem tiver mais dúvidas, trazer as dúvidas para a gente, que a partir das dúvidas a gente vai, né, construindo aí os caminhos. Muito obrigada. Legal demais, gente. Esse foi o Papo TA de hoje. Lembramos aos nossos ouvintes que nós estamos online e também ao vivo todos os sábados às 11 da manhã. Você pensou em algum tema legal para debatermos no Papo TA? Entre em contato conosco pelos nossos e-mails sintuf@ufscar.br ou comunicacão@sintufscar.org.br. Nós estamos também no Facebook. Siga a página do Sintufscar e fique por dentro das principais atividades da categoria. Papo TA, o espaço dos trabalhadores na Rádio UFSCar.